Olá, boa noite. Muito boa noite a quem estiver por aí. Vamos chegando, vamos chegando. Fazer alguns convites aqui para algumas pessoas especiais. Vamos chegando e hoje a gente vai falar nessa live um pouco sobre desamparo aprendido. Boa noite, Neuci, seja bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aqui comigo. Hoje a gente vai falar então, vai entender o que acontece com a gente e por que que a gente às vezes tenta mudar um comportamento, tenta sair de alguma situação de dor emocional ou uma dor física, só que quando a gente não consegue sair dessa situação, a gente acaba desistindo de mudar, a gente acaba não fazendo a transformação. Olá, maninha querida, boa noite. Então, nessa live, você vai entender por que talvez você já tenha tentado mudar alguma situação na sua vida, você já tenha buscado algumas ferramentas, algumas técnicas, só que nada deu certo. Já aconteceu com vocês, meninas? De vocês já tentaram mudar algum comportamento de vocês e tentaram com terapia, com técnica, com coisa e outra e nunca deu certo? Já aconteceu com vocês? Algumas coisas eu já tentei mudar, principalmente em relação à minha alimentação, né? A parar de comer tanto doce, a não tomar tanto leite, eu tomo bastante leite. E por muitas vezes, sem entender o que estava acontecendo, não conseguia mudar, não conseguia fazer as coisas diferentes. Boa noite, Poliana, seja bem-vinda. Então, se você já tentou emagrecer, por exemplo, se você já tentou manter alguma rotina de atividade física, ou tentou manter aquela rotina de, não, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou ter mais segurança em mim mesma, agora eu vou passar a agir diferente. Quando falarem assim comigo, não, eu vou agir diferente, eu não vou fazer daquela forma. Por que será que é tão difícil a gente ter essa mudança? Talvez você tenha tentado várias ferramentas, várias técnicas, leu livros, buscou seguir algumas metodologias e nada deu certo. E isso foi gerando cada vez mais fracassos, né? Mais frustrações. Provavelmente porque essas técnicas, essas ferramentas, elas não tinham condições suficientes, não tinham uma eficácia que pudesse te ajudar. Quem já ouviu falar aqui da mudança de comportamento em 21 dias? Me fala aí no chat. Alguém já ouviu falar que em 21 dias a gente muda um comportamento? A gente consegue tirar um hábito ou incluir um hábito? Gente, isso tudo é um livro, na realidade foi escrito um livro de 1960, escrito por Maxwell Maltz. É um mito, tá? Não tem, às vezes a gente acha que só porque está escrito no livro que é verídico, que é cientificamente comprovado e que vai dar certo e que funciona, não. Aliás, esse livro foi escrito por ele, quando ele explica, ele era um médico cirurgião, e ele explica que dentro da experiência dele, e somente da experiência dele, pessoas que tinham algum membro amputado, um braço, uma perna, quando eles amputavam isso, eles levavam pelo menos 21 dias sentindo esse membro, que é o que a gente chama de membro fantasma. E esse membro fantasma, a pessoa, ela levava um tempo ainda sentindo. Só que muitos depois se davam conta, né, se acostumavam a perceber, né, não tenho membro, pararam de sentir esse membro. Só que muitas pessoas passam a vida inteira ainda sentindo esse membro fantasma. Oi, Carol, seja bem-vinda, vamos entrando. Então, eu falando aqui dos 21 dias,
Maxwell Maltz, ele mesmo já disse que as pessoas levavam pelo menos 21 dias para conseguir mudar um comportamento, mas isso foi só dentro da experiência dele, não foi algo vasto, alguma experiência, algo que ele fez, que foi cientificamente comprovado, que as pessoas mudam, tanto que muitas pessoas já usaram essa técnica e não conseguiram mudar um comportamento. Não em 21 dias, eu conheço pessoas que pararam de comer carne, ficaram 4 anos sem comer carne, no primeiro dia comeram, depois voltaram. Pessoas que pararam de fumar, ficaram anos sem fumar, botaram um cigarro na boca e já voltaram a fumar. Então, essa questão dos 21 dias só se refere a esse livro de Maxwell Maltz, que diz que pessoas levam pelo menos 21 dias para se habituarem a um novo costume, mas ele não tinha um embasamento de que pessoas às vezes levavam a vida inteira, né? Ou sentindo membro, mulheres que tiraram o útero, passavam a vida inteira ainda sentindo as dores menstruais. Então, é totalmente mito essa história e essa é uma das ferramentas que às vezes as pessoas usam como uma mudança de comportamento que é ineficaz. É ineficaz. Outra é aquela de ficar falando, né? Pegar, tem gente que pega o japamala, o terço, alguma coisa e fala um vídeo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. E você acha que você vai se tornar uma pessoa próspera, você acha que você vai se tornar uma pessoa mais tranquila se você ficar repetidamente falando. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. Rosângela entrando aqui com a gente. Então, todas essas tentativas de você, essas técnicas e ferramentas que você usa, às vezes porque você leu num livro, porque fazer isso ajuda a emagrecer, porque fazer isso vai me ajudar a ser mais próspero, porque fazer aquilo vai me ajudar a ser uma pessoa que procrastina menos. Tenham cuidado com as ferramentas, com as terapias, com aquilo que você utiliza para buscar trazer alguma mudança na sua vida. Isso é extremamente perigoso e é essa repetição de fracassos e essa repetição de que legal, amiga da Dani, que joia. Então é eu vou falando, vou conversando com vocês que aqui é um bate-papo, é assim mesmo, viu, gente? Seja bem-vinda, Rosângela. Então, essa repetição de frustrações vai te levar para uma situação que é o que a gente chama de desamparo aprendido. Você tenta mudar várias vezes, só que você não consegue essa mudança, porque as ferramentas que você utilizou, as técnicas, as terapias, não foram eficazes, não eram eficazes. Oi, Dai, seja bem-vinda, queridona. Oi, Lívia. O pessoal vai entrando, eu já estou assim dando uma palavrinha. Se vocês ficarem com alguma dúvida no meio do caminho, pode me perguntar, tá bom? Então, eu estava explicando aqui para as meninas sobre o desamparo aprendido, que o desamparo aprendido, ele vem... O que é o desamparo aprendido? É quando a gente se acostuma a sentir uma dor física ou emocional. E esse desamparo aprendido, ele é fruto das frustrações, dos nossos fracassos nas nossas tentativas de mudança. Quando a gente tenta mudar, quando a gente tenta fazer alguma coisa, mudando o nosso comportamento, tirando algum vício, buscando um emagrecimento, só que a gente não consegue, porque as ferramentas, as técnicas foram erradas. E como que a neurociência conseguiu chegar e comprovar o desamparo aprendido? Há muitos anos atrás, a gente está falando em 1950, por ali, eu não lembro agora para falar certinho para vocês o nome do estudioso que fez, né, do pesquisador que fez essa pesquisa, mas utilizaram animais. Hoje em dia, esse é o tipo de pesquisa que jamais seria viável, né, ou permitida, justamente por conta disso que vocês vão ouvir agora. Então não se apavorem, não fiquem chateados comigo, essa experiência é uma experiência bastante antiga, onde os pesquisadores colocavam animais, cachorro, dentro de uma gaiola. E esse animal, dentro dessa gaiola, ele tinha duas plataformas. Uma plataforma, vamos pensar assim, uma gaiolinha com uma plataforma de metal dividida em dois. Na metade da plataforma, essa plataforma ela gerava um choque. Quando o animal encostava ali, ela dava um choque. E o outro lado da plataforma estava desativado.
Então, quando eles ligavam o choque e o animal tocava nessa plataforma, ele sentia o choque e ele buscava sair dessa situação de dor, então ele ia para outra plataforma que não tinha o choque. Até aí tudo bem. Num segundo momento da experiência, eles colocaram os animais dentro de uma gaiola onde toda a plataforma, as duas plataformas ou toda a área que o animal estivesse dentro da gaiola, toda a área então ela dava choque. Colocavam esse animal ali dentro e ligavam o choque. E esse animal ele passou então a buscar uma forma de sair dessa situação de dor, só que ele não conseguia, porque na gaiola inteira era provocado esse choque. Só que chegou uma hora que o animal parou de tentar fugir dessa situação de dor e ele se acostumava a sofrer. Até que ele passava a achar que isso era normal e ele não saía, não buscava mais uma mudança. Ele se acostuma com a dor e passa a conviver e a aprender a sentir essa dor. E é isso que acontece com a nossa mente da mesma forma. Ou com o nosso corpo, quando a gente sente repetidamente uma dor, quando repetidamente a gente tenta mudar ou algum padrão emocional, ou algum padrão de pensamento, algum padrão de comportamento e a gente não consegue, por mais que a gente tente de várias formas, a gente aprende a conviver com aquela situação. Quantas vezes vocês já tentaram ser pessoas mais seguras, ter mais segurança nas escolhas, na vida, e aí vocês tentaram até usar algumas técnicas, não, me falaram que era para eu falar no espelho, me falaram que era para eu fazer isso, aquilo, eu até tentei de tudo, mas não adianta, chega na hora, eu engasgo, e eu me travo, e eu não consigo falar. O que que acontece? A pessoa, ela sem ter uma segurança, sem ter uma condução dentro desse caminho e entender as raízes da insegurança dela, entender qual é o medo, entender todo o lado emocional dela, para daí sim ela sair dessa insegurança. Não, ela tenta outras ferramentas que não dão um devido resultado. E aí ela passa a se acostumar que ela é a si mesma, que ela é insegura, que ela não vai mudar. E passa a acreditar que de fato ela não muda, que ela não tem condições. E cada vez que ela tenta mudar e não consegue, essas tentativas fracassadas, ela vai gerando um desânimo e uma baixa na autoconfiança da pessoa. E essa autoconfiança, ela é composta por 3 elementos, que é a nossa autoeficácia, que a capacidade é o quanto a gente se sente capaz de fazer alguma coisa. E se a gente não acha que nós somos capazes de fazer alguma coisa, a gente fica mais desanimado, mais arrojado, menos a gente tenta, menos a gente se acha capaz, menos a gente vai fazer. Existe uma baixa na nossa autoestima, que é o quanto a gente vê de valor na gente mesmo, o quanto de valor que a gente acredita que a gente tem. E se a gente não percebe esse valor próprio, como que a gente vai confiar? Existe uma baixa no nosso autoconceito, a gente acaba distorcendo a imagem de nós mesmos, a gente acaba distorcendo a nossa própria identidade, acaba tendo crença sobre nós mesmos de que nós não conseguimos, que nós somos fracassados, que a gente é um desastre mesmo, que a gente é assim mesmo. Não, eu não consigo me envolver em nenhum relacionamento, não consigo deslanchar num relacionamento porque eu sou dedo podre. E aí a pessoa desiste, talvez, de buscar se relacionar, buscar mudar essa situação que aflige, buscar mudar uma situação de insegurança. Ela passa a duvidar da sua própria capacidade, da sua própria, do seu próprio valor. Essa pessoa, então, ela internaliza a dor
quando a gente se acostuma, a gente tem a dor internalizada, essa dor ela já vira um hábito, a gente passa a achar que é normal ter uma vida insatisfatória, que é normal a gente não atingir os nossos objetivos, que é normal a gente não conseguir emagrecer, que é normal a gente não conseguir ter uma rotina saudável de atividade física, de alimentação, de sono, enfim. Acaba com a nossa autoconfiança. Acabando com essa nossa autoconfiança, a gente passa a ter uma antecipação negativa do futuro. A gente passa sempre a achar que o que vai acontecer lá na frente não vai dar certo. Oi, Gabi, seja bem-vinda. A Gabi, a Fátima e o Sérgio entraram aí há pouco. Sejam todos bem-vindos. Então, quando você... Só para dar uma lógica, quando você busca então ferramentas que não te trazem de fato um resultado para a sua mudança, para a mudança do seu comportamento, do seu pensamento, do seu sentimento, você acaba se acostumando com aquilo, você acha que de fato você não consegue mudar, que o problema é você, reduzindo a sua autoconfiança, a sua autoeficácia, a sua autovalorização. Você passa a não acreditar mais em si e começa os pensamentos negativos e autodestrutivos. O desamparo aprendido, então, fica instalado em você. Você se torna uma pessoa passiva, não faz nada, fica paralisada, não busca mudança, porque já tentou várias vezes e não deu certo. Você se habitua a ser daquele jeito mesmo. E tem gente que às vezes usa até os signos, né? Ah, não, é porque eu sou virginiana, então é por isso que eu sou assim, tão perfeccionista, tão... Ah, não, é porque eu sou de peixes, então é por isso que eu sou meio aérea, não consigo, assim, me colocar direito, sabe? Então daí você vai achando argumentos para justificar as coisas que você não conseguiu mudar. E você acha normal, você diz, ah, é assim mesmo. Não, já tentei várias dietas, já tentei parar de comer açúcar. Agora eu tô diabética, né? Agora eu tô diabética, mas é porque não tinha como. E aí você entra nessa passividade que não muda, e cada vez que você pensa que você não conseguiu mudar aquela realidade, você entra em um estado de ansiedade. E aí isso te provoca aquela aflição, aquela agonia. E mais uma vez você se acha um desastre. O que fazer então, Júlia? Se de fato eu entrei no desamparo aprendido, eu não sei o que fazer. Existe toda uma circuitaria por trás disso, uma circuitaria cerebral, que eu acho que não convém e ficaria muito longo e muito desgastante eu passar todo esse conteúdo para vocês, tá? Oi, José, tudo bom? Zé Renato, seja bem-vindo. Então, não compensa eu repassar para vocês, falar toda a circuitaria que está envolvida, né? Dos núcleos da RAF, eles acabam gerando... Eu posso gerar alguma confusão aí nessa compreensão, mas eu tenho como dizer para vocês o que vocês podem fazer para sim buscar, então, uma mudança efetiva e que não vá gerar tanta frustração e que não vai te levar, então, para o desamparo aprendido, que é você reconquistar o seu poder de sensação de controle. Você ter a sensação de que você tem controle sobre alguma coisa. Por exemplo, você quer muito mudar os seus hábitos alimentares. Você quer muito. Só que é difícil. Você percebe, né? Quem já me acompanha há mais tempo já sabe que eu falo para vocês, né, dessa compreensão que se tem que a nossa mente, o nosso comportamento, ele é regido praticamente pelas nossas emoções. Nós somos regidos, 95% do nosso comportamento é regido pela nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente, o nosso raciocínio lógico, ele é responsável somente por 5% do nosso comportamento. Aí que a gente vê que nós não somos seres tão racionais assim.
né? Existe uma irracionalidade, existe essa parte inconsciente, ela nos pega. Tudo isso porque nós temos registros emocionais que nos conduzem a isso. Mas isso não é papo para hoje, então eu já vou falar para vocês como que vocês podem sim, de uma forma simples, trazer um pouco mais de mudança para sua vida, principalmente em coisas que você já tentou muitas vezes. É você trazer essa sensação de controle. E como trazer essa sensação de controle? Eu, por exemplo, eu vou usar um exemplo meu, porque fica mais fácil, tá? Até para vocês compreenderem. Eu busco sempre reduzir o quanto de açúcar que eu consumo. Eu gosto muito de doce, eu adoro doce. Então, quando me dá aquela vontade de comer doce, eu já penso. Eu busco não deixar no emocional, porque se eu não me der conta, se eu não fizer essa auto-observação, eu vou entrar no emocional, no automático, quando eu vejo, eu já tô ali com a barrinha de chocolate. Uma coisa que eu controlo, eu não tenho doce em casa. Eu não compro. Quando eu vou no mercado, eu não compro, eu evito de comprar leite condensado, doce, até açúcar. Eu evito até de comprar o próprio açúcar. Não adoço leite, não adoço café. E esse é o controle que eu consigo ter, de não ter em casa. É uma pequena coisinha, são coisas simples que a gente faz, mas que a gente tem condições de mudar. A gente só tem condições de controlar as coisas internas nossas. É aquilo e aquilo que a gente se dá conta. O que a gente não percebe, o que está no inconsciente, não tem como a gente mudar. Boa noite, Bidi, seja bem-vinda. Então, o que dentro de uma dieta você consegue mudar? Se essa é uma dificuldade sua, o que você consegue? Primeiro, trazer para a consciência a autoobservação daquilo, de como você está vivendo. E o que você pode fazer é até durante 7 dias você escrever o seu comportamento. Escrever um diário. Ah, eu acordei, talvez é um pensamento tóxico que você tem e aquilo te incomoda, aquilo te atrapalha. Anota isso no papel. Vai observando o que está acontecendo na tua vida durante 7 dias. Olha, hoje de manhã eu tive um pensamento assim. Aí você vai vendo se isso é um hábito, se você costuma fazer isso. Olha, eu tinha me comprometido que eu não ia comer doce, mas chegou no meio da tarde, eu não resisti, eu fui lá, eu saí de casa, comprei uma barra de chocolate, voltei para casa e comi. Fiz isso. Primeiro, trazer para consciência as coisas que você percebe que você desliza. Pô, eu queria mudar aqui, mas ó, quando eu vi, eu já estava fazendo isso. Pô, eu tô querendo ser uma pessoa mais segura de mim, quero trazer mais segurança para mim. O que eu tenho que fazer? Primeiro, observar que você é uma pessoa insegura. Observar quando que você se trava. Quais são os gatilhos disso? E é lógico que não vai ser numa live que eu vou conseguir transformar a vida de vocês, mas eu só quero pelo menos trazer um mínimo de consciência. Você se observar, ver quais são os padrões que você tem na sua vida, no seu dia a dia e controlar aquilo que você consegue. Não adianta a gente controlar fatores externos, a gente querer controlar a outra pessoa. Ah, não, agora eu tô de regime, eu não quero que ninguém me convide para ir jantar fora. Daí, se alguém te convida, você fica brava com a pessoa. Isso aí, você tem que se controlar. Ah, tá bom, me convidou. Eu posso não aceitar. Ou eu posso ir e jantar antes, e daí eu chego lá, eu como, tomo só um suco, alguma coisa, eu peço só uma salada. O que é possível eu fazer para gerar aquela mudança? Primeiro, autoobservação, observar o seu comportamento e fazer o diário em uma semaninha, eu super recomendo. Outro,
fazer o que está sob o seu controle. E é importante a gente saber o que não está no nosso controle. Do que eu tenho controle? Eu tenho controle, eu posso escolher fazer isso ou não fazer aquilo. Se eu tenho um pensamento muito focado, por exemplo, acabou um relacionamento e esse relacionamento, ele tá me desgastando. Oi, Gui, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, se esse relacionamento você percebe que ele já te desgastou, vocês romperam, mas você não consegue esquecer aquela pessoa. Isso já se tornou um hábito, já se tornou um comportamento que você quer mudar, você não quer mais ficar na noia pensando naquela pessoa e não consegue esquecer. O que eu faço? Faça o que você tem controle. Quando alguma coisa te lembrar aquela pessoa que você sabe que não tem futuro, que não tem mais jeito, a pessoa já deixou claro para você que não tem mais jeito, busca fazer outra coisa no lugar, busca se movimentar. Sai para correr, busca fazer alguma coisa que você precisa manter o foco, que você não vá dispersar o foco e voltar a pensar nessa pessoa. Quando você dá aquela vontade de comer alguma coisa fora da dieta, come alguma coisa mais saudável. Lembra sempre qual é o meu objetivo, o que eu quero lá na frente. E aí você vai observando as suas ações. E cada ação que você for observando, se questione. Eu estou me aproximando do meu objetivo ou eu estou me afastando? E a cada situação você vai fazendo essa pergunta e você vai se autocontrolando dentro daquilo que você tem controle. Fez sentido para vocês, pessoal? Quem fez sentido? Quem já tentou fazer alguma mudança, não conseguiu e acha e acredita que nesse processo de autoobservação, buscando saber, entender o que tem controle, o que não tem, o que pode fazer, o que não pode, ajudou vocês? Deu para entender? Ficou claro? Gente, é muito interessante, é muito importante a gente saber aonde a gente está se metendo quando a gente entra nesses processos de autoconhecimento. A gente saber quais são as fontes, quais são as referências das pessoas que estão nos falando, né? E talvez você venha e me fale assim: Julie, quais são as tuas referências e da onde você tira tudo isso? Eu busco em grandes referências. Tem aqui até junto aqui comigo grandes colegas, né, do Bia Líder, Zé Renato, a Gabi, né, que temos uma mentora muito capacitada, a Rosana Ginebier. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Eu sou aluna do Pedro Calabres, um cabeção da neurociência, então é uma pessoa que eu confio muito, boto muita fé, tudo que ele traz é cientificamente comprovado, então isso me dá muito respaldo para trazer aqui para vocês ferramentas e técnicas que de fato foram validadas pela ciência, e eu acho isso bastante importante, eu acho e levo isso em consideração. Professor Dr. Fernando Freitas, um médico super renomeado, uma pessoa queridíssima, uma pessoa que traz um conhecimento muito real, tanto sobre os traços de caráter, como a parte de análise sistêmica, que eu não trabalho, mas que eu gosto de entender, que eu trabalho junto nas minhas terapias, né, para entender o sistema das pessoas, psicossomática, enfim. Prometo para você sempre trazer aqui as melhores referências para que não aconteça isso que eu acabei de falar para vocês, que é o desamparo aprendido. Que você vai buscar aí ferramentas de várias fontes aí na internet, que muitas vezes não tem grandes validações. E aí você se frustra, se acostuma com a frustração, desiste de mudar, e destrói com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, com o seu autoconceito, com a sua autoeficácia, e você acaba se sentindo um bosta. Então não, calma, para.
relaxa. Existem muitas ferramentas boas, existe muita gente boa na internet falando coisas interessantes, importantes e de fundamento. A gente só precisa saber e peneirar o que é isso. E o conselho que eu dou para vocês, então, observem-se, saibam o que vocês têm controle na vida de vocês e o que vocês não têm controle. E sempre se perguntem, o que eu estou fazendo agora me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Certo, pessoal? Gente, meia horinha. Espero que tenha sido esclarecedor. Desculpa se eu fui um pouco repetitiva aqui com vocês, mas esse foi o recado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma questão aqui, fique super à vontade. Alguma dúvida, Daniel, Gui, Gabi, Zé Renato, Amana? Mudar de ideia tá tudo bem, exatamente. Mudar de ideia tá tudo bem. A gente não precisa ter uma ideia fixa sobre tudo. Isso é muito bom. Gente, um prazerzão. Se você gostou dessa live, essa live ela vai ficar gravada. Você pode voltar depois lá, deixar nos comentários o que você achou, qual foi o insight que você teve nessa live, de que forma que você teve um pouco mais de clareza, de consciência, o que você pôde mudar na sua vida, se você acha que essas ferramentas podem te ajudar, manda para mim, encaminha para as pessoas, para os amigos, para a família, enfim, e principalmente para essas pessoas que estão sempre tentando usar técnicas novas aí de autoconhecimento que às vezes são furadas. Envia para elas para que elas consigam de fato a mudança que elas esperam. Gente, um grande beijo para vocês. Lembrando, entre o dia 6 e o dia 12 de agosto, nós vamos ter, então, eu vou entregar para vocês um curso gratuito, o Mapa da Liberdade Emocional. É um evento que eu vou mostrar, então, para vocês como ter um pouco mais de segurança na vida, como que você pode se tornar uma pessoa mais liberta do que os outros pensam, do que, da gente tem que estar sempre servindo as outras pessoas, para que a gente volte a nossa energia mais pra gente, para que a gente seja mais segura da gente, das nossas escolhas, e que de vez em quando a gente aperte aquele botãozinho F, começa com F, termina com A, né? A gente aperta aquele botãozinho do foda-se para algumas coisas que não precisam fazer parte da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa mente, só gerando mais insegurança. Então, se você ainda não se inscreveu para o mapa, clica no link da minha bio, que lá você vai entrar já para o grupo de alunas e você vai poder, então, já receber algumas informações, os avisos das lives e mais alguns conteúdos exclusivos que eu vou entregar aí só para quem estiver nesse grupo. Gente, um beijo grande, uma boa noite, foi um prazerzão estar com vocês, adorei a participação de todas. Jô, chegou agora, queridona, se quiser ver a live vai ficar salva, vai ficar gravada, e quem quiser rever também vai ser um prazerzão. Um beijo, não deixem de curtir e deixar o comentário de vocês lá. Até mais! Até o nosso próxima live, que vai ser o Papo de Caneca, quarta-feira que vem, às 7h07 da manhã. Até!